Boa noite, irmãos e irmãs. Como é bom estar aqui com vocês, nesse encontro tão significativo, revendo amigos, revendo, mais uma vez, sendo inspirado pelo trabalho dessa missão, vê-la espalhada em tantos lugares e tendo a oportunidade de falar para vocês. Aí é que eu me sinto honrado mesmo. Tá? Eu preciso do meu tempo aqui, colocar o meu tempo. Ah, joia! Senão, eu vou ultrapassar. É bom estar aqui, é bom falar sobre a missão de Deus, é bom falar sobre o que Deus está fazendo em lugares como o meu Nordeste. Eu, então, sou um representante da Galileia aqui no meio de vocês, né? Especialmente da Paraíba. Meu nome é Sérgio Queiroz, eu sou o que alguns chamam de bivocacionado e eu retruco dizendo o seguinte: não há bivocação, há vocação. Só há um chamado de Deus. Porque nós precisamos parar de dizer que temos médicos cristãos na igreja, advogados cristãos na igreja, educadores cristãos na igreja. O que nós temos são cristãos que por acaso são educadores, que por acaso são médicos, que por acaso são dentistas, que por acaso são pastores e procuradores, como é o meu caso. Então, eu venho falar de liderança, que é um tema que eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar a vocês, não tenho mesmo, mas de relembrá-los algumas coisas. Uma das minhas inquietações sobre a temática da liderança e a temática da igreja brasileira foi, de uma certa maneira, eu não vou usar a palavra cansar, mas ao mesmo tempo ficar sempre confabulando, porque durante tanto tempo nós tivemos que traduzir pesquisas de outros países para entender a igreja brasileira. Com todo respeito ao trabalho de George Barna, todo o trabalho da Lifeway, todo o trabalho de pesquisadores no mundo inteiro, como Christian Schwartz, eu guardava uma inquietação para que tivéssemos pesquisas com fontes primárias e não secundárias a respeito do Brasil, a respeito da igreja brasileira. Então, em razão disso, surge o projeto Igrejas que Transformam o Brasil. Esse projeto ele acabou sendo a mistura de um projeto mais amplo de pesquisa, que teve 3 etapas, uma qualitativa, uma quantitativa e outra qualitativa, aliás, quantitativa, qualitativa e depois quantitativa de novo, onde nós analisamos 1.500 igrejas no Brasil, de todos os tamanhos, de todos os estados, de todas as denominações, que saíram randomicamente na escolha das 1.500. Apenas para que vocês saibam, o Brasil, ele tinha no ano de 2012, quando a pesquisa iniciou, algo em torno de 78 mil igrejas com CNPJ. Ou seja, igrejas que tinham algum registro oficial. E esse universo nos deu, então, uma amostragem significativa e randômica de 1.500 igrejas, diante das quais nós nos debruçamos e fomos estudar algumas das suas marcas. Tá? O que fazia com que, por exemplo, igrejas que subscreviam uma teologia ortodoxa estivessem, ao mesmo tempo em que subscreviam uma teologia ortodoxa, estavam agindo para a transformação dos seus contextos, formando discípulos, se importando com a cidade, se importando com o quarteto vulnerável das Escrituras, né? Pobres, viúvas, órfãos, estrangeiros, como nós ouvimos agora há pouco sobre a questão da Venezuela. E, a partir de uma segunda etapa em que houve uma pesquisa mais aprofundada com os pastores titulares, foi desenvolvido mais ou menos um ciclo que a gente chama de ciclo transformacional, que isso está muito melhor explicado no livro Igrejas que Transformam o Brasil, tá? Que depois eu estarei ali tendo também o privilégio de assinar alguns depois dessa sessão. E dentre essas marcas, a gente estudou como liderança de igrejas que subscrevem uma teologia ortodoxa, mas ao mesmo tempo vivem uma ortopraxia voltada aos seus contextos, quais são os diferenciais dela? Eu estou insistindo, queridos, nesse fato de igrejas que subscrevem uma teologia ortodoxa, porque não sei se os senhores e senhoras têm acompanhado, os irmãos têm acompanhado, mas se você der uma pesquisada nos últimos censos do IBGE, você vai perceber que 2, por exemplo, e aqui eu estou usando apenas para ilustração, 2 das mais importantes denominações históricas do Brasil perderam membros.
os presbiterianos perderam 4% e os congregacionais 22% dos seus membros, mesmo prescrevendo uma teologia ortodoxa. Ou seja, isso nos faz começar a pensar que a nossa ortodoxia, ela pode ser uma mera ortodoxia totalmente desprovida de pernas e braços, totalmente desprovida de um interesse por aquilo que talvez esteja interessando a Jesus. E a gente precisa entender. O que a pesquisa científica nos dá, irmãos, é um senso de tranquilidade, de neutralidade diante dos fatos. Nós, pastores e líderes, somos muito emocionais. Nós, às vezes, escolhemos aquilo no qual nós queremos acreditar. E quando nós somos confrontados com fatos, com dados, isso nos ajuda a pensar e a repensar a nossa vida. Então dentro de todos esses aspectos, eu queria falar um pouco do que faz, o que é uma liderança transformacional. E é o tema da plenária de hoje, é o papel do líder na missão transformacional. Na missão de transformar os contextos, de reformar os contextos, de redimir os contextos. E como eu falo nessa voz, que eu não sei como é que eles capturaram em colocar esse vídeo, essa voz que eu narro esse vídeo, o Senhor Jesus não é Senhor apenas da nossa espiritualidade, Ele é Senhor da nossa plena humanidade. Então, isso faz toda a diferença na maneira como a gente enxerga o papel de uma liderança. E eu gostaria de começar com um texto que todos conhecem, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 a 15. Se você não está com a Bíblia, apenas escuta. Eu vou ler aqui das minhas anotações. E se você está, abra comigo. Efésios 4, 11 a 15. Nós vamos ler um texto que vocês todos sabem aqui de cor. Se não todos, 95% sabem. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Repita isso comigo: com o fim de preparar os santos. Mais uma vez, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual o propósito de tudo isso? É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu queria falar um pouco com vocês sobre esse texto, de algumas coisas que a gente precisa perceber e extrair de coisas que a gente lê. Se eu perguntar para muitos aqui o que tem em Efésios 4, você talvez seja capaz de dizer de cor em 2 ou 3 versões, mas esse texto, para mim, é um dos textos mais perigosos que nós precisamos enfrentar nas Escrituras. Porque ele vai militar contra vacas sagradas. Ele vai militar contra uma estrutura que nós negamos na teoria, mas que na prática nós cultivamos, que é o tão conhecido clericalismo dentro da igreja contemporânea. Se você analisar o papel dos líderes na igreja cristã, na história, você vai encontrar pelo menos 4 grandes expressões, ou modelos, ou papéis. Quando nós vemos a igreja do começo, é uma igreja que se move à base de João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A própria palavra apóstolo significa enviado. Missão tem a ver também com enviado. E aí eu faço uma pergunta aos senhores e senhoras, aos meus amados irmãos. Como uma comunidade pequena, minoritária, perseguida, conseguiu virar o mundo de cabeça para cima? Entenderam agora? Porque ele estava de cabeça para baixo. Como é que aquelas pessoas e como é que aqueles líderes conseguiram fazer isso em tão pouco tempo? É óbvio, se a gente tiver uma análise espiritualizante, nós vamos dizer, e tenho certeza que foi, ação do Espírito Santo.
mas foi também uma obediência à revelação, aos ensinamentos que eram dados pelos apóstolos, pelo Espírito Santo. O que é que nós vemos? O primeiro papel da liderança na igreja é apostólico, é de envio. A igreja se via como enviada. Quando Jesus fala João 20, 21, ele não está falando apenas para os 12. Ele está falando para o grupo maior dos 120. E ali havia mulheres, havia homens, havia apóstolos, havia discípulos. E Jesus está dizendo, como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, a minha missão agora é a missão de vocês. A missão de Deus, o Pai, que é minha missão, agora é missão de vocês. Isso é simples. Simples. Muito simples. A igreja, então, funciona como um corpo de enviados. Ela se vê enviada aos seus contextos. Essa fase, infelizmente, ela é sufocada pelo clericalismo da Idade Média. Quando a igreja se une ao Estado, nós temos ali a necessidade agora de sacerdotes de novo. É meio que o reaparecimento do sacerdócio levítico, onde se trocam algumas questões, onde se troca o tipo de sacrifício, não mais de animais, mas o sacrifício da missa, o sacrifício em que alguém vai precisar ser um intermediário entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. Aí vem a reforma. A reforma inaugura então uma quarta etapa na perspectiva da liderança cristã. Ela tenta romper com aquele clericalismo católico, e os apóstolos que se transformaram em sacerdotes agora se transformam em professores. É isso mesmo. O tom da reforma é um tom professoral. O que se discute na reforma protestante, isso é muito importante que você tenha em mente, não são absolutamente questões relacionadas à plausibilidade do cristianismo no mundo, que é a grande questão que nós estamos discutindo hoje. Quando Lutero e Calvino escrevem para combater os excessos da igreja-mãe, ali o que se tinha era o desejo de se esclarecer a partir da sã doutrina o que a Bíblia dizia ou não sobre a igreja, sobre os seus líderes, sobre o povo e sobre o seu sacerdócio. Mas eu considero, irmãos, que o pior ainda tinha que vir. O pior não seria esse sacramentalismo, esse clericalismo da Idade Média, mas especialmente a profissionalização do clero. Essa começa ali no século XVIII, XIX, no pós-iluminismo. Então, os apóstolos que se transformaram em sacerdotes, que foram questionados por mestres e professores da reforma, agora são profissionais. Agora nós dividimos a vida. Agora nós temos os leigos que assistem silenciosamente às nossas mensagens, enquanto nós temos o papel ali não só de ensiná-los, mas de fazer aquilo, porque aquilo faz parte da minha identidade social também. Quando eu olho para esse texto, irmãos, de Paulo, eu fico a pensar, qual é o nosso papel? Qual é o papel de uma liderança que quer ver o Brasil transformado? Qual é o papel de uma liderança que quer ver a sua cidade transformada? Qual é o papel de uma liderança que quer ver, de alguma maneira, o seu povo mobilizado para transformar as circunstâncias que os cercam? E aí, Deus vai nos dizer aqui, a partir do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que a liderança é um presente que ele deu para a igreja. E ela precisa ser vista como um presente. Ele deu uns para apóstolos, e aí ele vai dizendo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não quero nem entrar nas questões da atualidade do apostolado, embora pessoalmente discorde, mas não é esse o objetivo. A questão aqui é, o que é a liderança para a igreja? É, antes de mais nada, um presente que Deus dá. E precisa viver como presente. Porque se não for um presente, e se transformar em um presente de grego, em se transformar em um cavalo de Troia, nós vamos colocar em perigo aqueles que deveriam se beneficiar da nossa vida. E aí o Paulo vai dizer, Deus dá esses líderes com um objetivo, e é a razão última da sua existência, e a primeira também. Capacitar e preparar as pessoas, para que elas façam a obra do ministério.
Preste atenção. É comum no meio, mas daqueles que têm um chamado específico para ir para um seminário, uma preparação, a gente dizer assim: fui chamado para o ministério. Você já usou esse termo? Para mim esse é um termo viciado. É um termo perigoso. Se você diz que foi chamado para o ministério, você está, obviamente, dizendo sem querer que aqueles que te escutam não foram. A obra do ministério, segundo Paulo, é da igreja e não dos pastores. A obra do ministério é do povo de Deus e não dos líderes do povo de Deus. Nós fomos consumidos por uma carga que não é nossa, nos mata, exige de nós o que nós não podemos dar, nos leva à exaustão e muitas vezes nos leva a pecar por deixar de ser aquele presente que Deus deu à igreja. E o maior presente que Deus pode dar à igreja é dizê-la ao homem e à mulher comum, ao homem e à mulher do nosso dia a dia, que eles têm também o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, que eles foram também objeto do amor, da graça de Deus, e que eles estão ali para serem treinados e entrarem em campo. Eu gosto de uma ilustração que vai ajudar você a entender. Quando você observa nesse texto prescritivo, em que Paulo está dizendo que o papel da liderança é capacitar o povo de Deus, é como se ele dissesse assim: sejam como um técnico. O que é que um técnico de futebol faz quando ele vai montar a seleção brasileira? Me ajudem, por favor. Ele vai identificar os atletas e os jogadores que vão ficar melhor na zaga, no meio de campo, nas laterais, no ataque, no gol, quem são os mais prováveis para substituí-los ali em caso de contusão, ou enfim, de um programa tático que ele tenha preparado para eles. Mas eu nunca vi, se você viu, me diga. Eu preciso conhecer essa história. Eu nunca vi um técnico do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, da seleção brasileira, da seleção da Alemanha, entrar em campo. Eles têm uma zona onde eles estão permitidos a andar e a se movimentar. Vocês já viram isso? Vocês já viram o jogo? Então o técnico está aqui, então ele faz: ali, você ali, fica. Ali, ó, vai, corre, diz para o cara que ele está fazendo uma bobagem. Aí tem aqueles pi, quando eles começam a falar palavrão, né? Então, mas eles estão aqui. O que acontece se o técnico resolver ir bater uma falta, ou ir dar um passe, ou ir para o gol? Se ele ultrapassar essa linha, o que é que acontece? Você devia ser expulso da sua igreja. Sério? O que eu estou dizendo é muito grave. E eu os desafio para que vocês venham me redarguir depois dessa mensagem. Nós estamos entrando em campo quando o campo não é um lugar para nós. Irmãos, por que que os diáconos foram estabelecidos na igreja primitiva? Por quê? Para que os apóstolos tivessem tempo de quê? Orar e estudar a palavra para poder capacitar o povo, não é isso? Orar e estudar é o que menos os pastores têm feito no Brasil. Há exceções? Certamente há nesse lugar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como alguém que está para lá e para cá fazendo alguma coisa, como alguém que acha que é indispensável, insubstituível em todas as posições em que a igreja está jogando, como alguém que não consegue absolutamente entender o sopro de Deus no meio da igreja, usando outras pessoas, como esse alguém que se sente, parece-me que muitas vezes, animado no coração, por estar sempre sendo convidado para todos os aniversários, todos os batismos,
todas as festas, para benzer todos os carros, todos os apartamentos, todas as lojas, de todos os irmãos da igreja, cuja oração é a oração melhor do que a de todos da igreja, pode, de alguma maneira, exercer a sua função primordial de maneira irrepreensível. Se a minha função primordial é capacitar os santos para que eles façam a obra do ministério, se eu entrar no lugar deles, eu estou cometendo infração e eu estou perdendo a oportunidade de ver o que Deus quer fazer através da vida dessas pessoas. Qual é o resultado? Paulo vai falar do resultado. O resultado é um corpo unido, porque todos têm um sentido de missão e de transformação. É o conhecimento de Cristo, todos cheguemos ao conhecimento de Cristo. Eu chamaria isso de teologia para todos. Já teve muita coisa no Brasil, Minha Casa, Minha Vida. A gente precisa ter, para a nossa igreja, minha teologia, minha vida. Nós precisamos entender que a teologia é um bem que foi dado para o povo. Quem trancafiou a teologia no seminário foi o clero. A teologia é um bem comum. A teologia é um bem que precisa ser compartilhado. E Paulo vai resumi-la. Qual é o sentido da teologia? Saber quem Deus é, o que Ele fez por nós em Cristo, o que Cristo está fazendo na história e o que Ele vai fazer no seu retorno. Conhecer o seu papel na missão é a socialização da teologia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos aqui são pastores? Tá. Quantos aqui são pastores e trouxeram um profissional que nem é diácono, nem professor de escola bíblica, nem líder de ministério de louvor de sua igreja para essa conferência? Levanta a mão. 1, 2, 3. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe como é que nós nos comportamos? Como se fôssemos aqueles médicos especialistas em cabeça e pescoço, que vivem num congresso, todo mês, em um lugar. Nós chegamos então no nosso hospital de almas, nós somos ali o expert, e todos os mais são o quê? Dependentes de mim. Quando a Bíblia diz que nós devemos capacitar o corpo de Cristo, ela está dizendo também que a gente deve levar as pessoas da nossa igreja para o congresso da CEPAL. Os organizadores devem ter gostado disso. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu estou começando a ficar de saco cheio de conferência. Porque eu vejo as mesmas pessoas conversando sobre as mesmas coisas e repetindo os mesmos erros. Paulo fala de maturidade, para que alcancemos a maturidade. Igrejas missionais espiritualmente robustas. Bênção. Agora tem benefícios. Paulo vai falar de um benefício. Ele vai dizer que isso vai gerar o quê? Para que o corpo de Cristo não seja mais como criança. Criança, ele vai dizer que nós devemos agir assim, para que a igreja, os profissionais da igreja, os estudantes da igreja, não vivam uma eterna infância diante dos teus cuidados. Irmãos, o papel de um líder é muito parecido com o papel de um pai e de uma mãe. O papel de um líder, é óbvio que tem um momento em que eu estou parindo uma nova vida, indefesa, ainda sem a capacidade de entender por que ela nasceu.
Mas ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo. Eu tenho medo que ela caia, eu seguro a sua mão, depois eu desisto de segurar. E aí, naquelas primeiras vezes que eu desisto de segurar, ela cai, ela arranha a venta, ela arranha a testa. Mas ela se levanta e ela aprende a andar. Ela aprende depois a ler, ela aprende a escrever. E ela aprende a questionar. Depois ela aprende a tomar decisões por elas mesmas. Gente, é muito triste vivermos em uma nação que entre 1910 e 2010, em 100 anos, cresceu de míseros 1% de evangélicos para mais de 20% de evangélicos em 2010, e o crescimento da igreja evangélica brasileira não trouxe nenhuma mudança significativa aos cenários de pobreza, de desolação, de corrupção. Por quê? Porque nós temos uma igreja menina, uma igreja criança, uma igreja que quer beber de você todo o tempo, e você acha bom, porque qual é o pai que não acha bom em um certo sentido? Ter as crianças debaixo de suas saias durante a vida toda. A minha mãe, se pudesse hoje, queria que eu voltasse para a barriga dela. É assim que ela diz. Nós temos esse senso, mas não é assim que se criam homens e mulheres para a vida, e não será assim que nós vamos criar os novos líderes da igreja brasileira. Deixe o povo de Deus ser povo de Deus. Acredite que o poder do Espírito Santo está derramado sobre eles. Saia da frente para o Espírito Santo passar. Saia da frente daquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas, para que você não seja acusado como alguém que vai eternizar a infância da sua igreja. Ah, mas isso é uma vaga sagrada? Eu me lembro quando eu estava para ser ordenado, gente. Eu já servia, eu já era procurador, já atuava, nas cortes. Eu estava ali, eu liderava a juventude na minha igreja, eu escrevia material para a escola bíblica, eu era tudo isso. Mas uma vez uma pessoa chegou para mim, um pastor mais velho olhou para mim, e ele disse: como que você está sentindo? Você vai ser ordenado. Eu disse: sentindo o quê? Você não está sentindo uma crise? De que crise? Um negócio. Você não entendeu, meu filho? Olha só. A partir de agora você vai poder batizar o pessoal. A partir de agora você vai poder celebrar casamento. E eu, e mais, você vai poder usar a cruz na lapela. Eu digo: negócio sem futuro, então, é ser pastor. É isso, então. É para isso que nós somos feitos líderes. Teve um certo ano que a minha linda mulher quase me deixa. Sabe por quê? Sabe por quê, Botelho? Porque em um ano só, eu fiz 48 casamentos. 48 casamentos significam 48 finais de semana sem namorar com a minha mulher. Outra vez eu estava em crise e disse: eu tenho que decidir, igreja de jovem, muita gente casando e tal, e estou lá eu. E eu comecei a meditar assim: agora eu preciso estudar sobre casamento no Novo Testamento. Preciso ver como é que o Senhor fazia, né? Porque Jesus deve ser o modelo da gente. Aí lá vou eu, casamento, tem dois. Eu já fiz mais casamento do que o Novo Testamento hoje. Peraí, deixa eu ver o papel de Jesus aqui. O primeiro foi em Caná da Galileia. Ele foi como convidado. E o segundo, ele vem como noivo. Então, por que é que eu que tenho que ser o celebrante? Irmãos, tem certos convites que quando a gente vem, a gente tem que correr o risco de fazer algo para não ser convidado depois.
Mas eu quero ouvir de vocês uma resposta. Onde tem no Novo Testamento que você diz sola escritura? Então procura no teu sola escritura, no Novo Testamento, alguma explicação ou alguma determinação para que eu precise estar nos casamentos de todas as pessoas como celebrante. Você sabe como é que o judeu casava? Vai estudar. Que eu não vou lhe dizer não. Você sabia que Jesus fez 310 perguntas no Novo Testamento? E você sabia que perguntaram a Jesus 183 perguntas no Novo Testamento? Sabe quantas das 183 ele respondeu? 3. Por que eu tenho que responder a sua? Aliás, nós temos que começar a aprender a fazer mais perguntas do que termos a pretensão de sermos a resposta para o mundo. Antes da igreja ser a resposta para o mundo, eu preciso perguntar ao mundo: onde dói, o que tu passas, por que choras, quais são tuas necessidades, onde estão teus acusadores. E essas questões, gente, vão mudando a nossa maneira de pensar no nosso próprio ministério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós tivemos, eu já contei essa história em algumas vezes, mas eu preciso contar de novo, porque é aquela história. Tem gente que não estava quando eu contei. Aconteceu um episódio muito interessante na minha vida, na desconstrução de algumas coisas, e eu não tenho o menor problema de vocês me chamar de herege, porque eu não sou. Com tudo que eu falei até agora. Mas não sei do que vou falar daqui para frente. Mas olha só, aconteceu um caso bem pitoresco na nossa comunidade. Um casal que não vivia muito bem, o casamento não era muito bom, teve uma filha, depois teve um filhinho excepcional, com necessidades especiais, e depois tentaram um terceiro filho, o segundo veio com necessidades especiais. Um teve uma parada respiratória, danos cerebrais irreversíveis, o outro veio com um problema de má formação na espinha dorsal. E, por conselho médico, eles foram morar numa cidade do interior, numa área rural. E nessa área rural, ele teve que passar por uma assembleia, porque era uma área de assentamentos. Tinha havido um assentamento, um trabalho da pastoral da terra, da igreja católica, tá? E aquela área onde ele foi comprar a fazenda era de um ex-assentado, que não sei se morreu, a família quis se mudar. Só sei que ele teve que passar por uma assembleia de moradores porque o burguês estava entrando agora no meio, né, dos proletários. Essa era a visão, né? Estava entrando ali numa área que era uma área de trabalhadores, anteriormente na área da cana-de-açúcar. Olha o que aconteceu. Ele percebeu que não tinha água na casa dele depois que comprou a casa. Não havia água, nem de poço, nem tampouco de distribuição. Quem conhece as zonas rurais do Nordeste sabe como as coisas são complexas ali, 4 casinhas aqui, 5 casinhas ali, e é uma coisa bem, bem complicada mesmo de se viver. E ele resolveu escavar um poço. Ele tinha máquinas de construção, escavou um poço, tentou 50 metros água salgada, como a prefeitura tinha dito que não tinha água, que era salobra, 60 metros, e ele foi, depois de 80 metros, ele encontrou um veio de água doce e mineral. Qualidades para serem, qualidade de envasamento mesmo, para envasar e vender. E aí ele criou a caixa d'águazinha dele, colocou a águazinha lá, estava todo muito feliz, né? Porque eu vou dizer, é muita moral, o cara dá descarga com água mineral, não é não? Moral demais. Por que tu sorri depois, José? A esposa não dá ela fica ali, ó, só aguentando aí o seu riso. Olha só. Então, criaram a caixa d'água.
ele criou a caixa d'água, começou a ter distribuição de água para ele, né? Com toda essa honra. E ele começou a ver as pessoas da comunidade ali, rural, passando para pegar água no rio Paraíba. Com seus baldes, com suas latas e tudo mais. E ele teve uma ideia muito simples. Talvez ele tenha pego alguma lição minha na sede, algum dia, dizendo: faça tudo que estiver ao seu alcance para engajar-se com a missão de Deus, de pregar o evangelho que salva a alma, mas que cura as feridas da humanidade. Ele deve ter pego isso em algum lugar, em alguma mensagem minha, e aí ele construiu, ele teve uma ideia. Pegou um cano, tirou da caixa d'água, jogou para a rua, para a estrada carroçal, colocou 2 torneiras e uma plaquinha: Jesus, a água da vida. Só isso, só isso. Colocou e saiu. Ele começou a ver que as pessoas começavam a passar, meio acabrunhadas, né? Vocês sabem o que é acabrunhada, né? Também, se não souber, eu não vou dizer, vai estudar. Acabrunhadas, meio envergonhadas de pegarem água, mas começaram a pegar água. Começaram a pegar água, e ele chegava na beira da cerca, dizia: pode pegar, compadre, pode pegar essa água para você, pode levar para você. Eu posso pegar mais 2 baldes? Pode pegar. E nessa história, começou a vir gente a pegar água, e no final do dia, ele sempre lá, chegando do trabalho, vendo aquele povo, né, até que começou a dar engarrafamento de jegue, né, lá. O povo à procura de água, e era água, e a conversa começou em torno de um poço. Somente. Só me lembrei de Jesus, com a mulher samaritana, né? Então tá ali, aquele cara, sem preparo teológico, um cara que não tinha até então um casamento muito bom, mas estava melhorando por causa da questão das crianças, e eles estavam ali naquele cenário, até que ele liga para mim: pastor, tem uns cabas chegando aqui na minha casa, uns 10, aí traz uma galinha, traz um café, e começa a me perguntar porque eu fiz o que eu fiz. Eu não sei falar direito, não. Eu sou meio pesado. Digo: abra um salmo. Pega um salmo, lê um salmo. Fale da sua vida, fale como Deus está lhe dando graça para conduzir essas crianças aí, especiais. Está bom. Ligou para mim depois do mês: pastor, estão vindo 30. Digo: o que é que eu faço? Eu digo: lê outro salmo. Não, leia 2. Leia 2. Você lê 2, que é para mais gente. Leia, abre a palavra, fale da sua vida. Você pode contar o seu testemunho? Posso, então fica contando o teu testemunho. Depois de mais um mês, ele disse: pastor, já tem 100, faz 5 semanas que eu conto o meu testemunho. O povo já não aguenta mais ouvir. Eu digo: então vamos fazer o seguinte, você vai lá na Cidade Viva, no centro, lá no Aeroclube, na praia, você vai no domingo, me escuta, anota, grava, estuda, e quando chegar no dia do culto, você ora pela unção do papagaio. Você vai repetir o que eu falei no domingo anterior. Aí ele vai lá, aí ele depois liga para mim: pastor, deu certo. Está dando certo, já tem 150. Agora eu preciso comprar cadeira. E tem gente de outras comunidades que querem vir aqui para casa, para celebrar. E mais, chega um homem com uma sanfona, outro com um pandeiro e outro com zabumba. E começaram a tocar um forró aqui, e começou a botar um zino, e um negócio que não conhecia, e o negócio está ficando assim. Preciso comprar cadeira. Gente, eu só sei uma coisa: quando chegou em 200, ele começou a vender os tratores que ele tinha e comprar ônibus. Para pegar as pessoas dos povoados, trazer para lá, me imitar, e eu disse: agora nós temos que fazer algumas coisas mínimas para organizar o que o Espírito Santo está fazendo aí, sem atrapalhar. Aí ele disse: pastor, você não quer vir, não? Passar aqui 2 meses. Se eu for, Deus vai embora. Tem que ser você. Porque o negócio está com você. Acredite, Deus está te usando. Moral da história, porque as histórias de paraibanos são longas. Longas, e o tempo está acabando aqui. Eu dou graças a Deus quando o irmão aqui bota as pernas em cima da tela. Eu não vejo, aí depois quando ele tira, perdi 10, perdi 15, perdi 20, perdi 3. Bênção. Olha só. Olha só. Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente, que Jesus deu um modelo de liderança diferente do que a gente possa estar pensando. Deixa eu falar o que aconteceu com agora pastor Arthur e sua esposa Flávia.
Quando chegou a 600, eu digo, agora está na hora de você aprender um pouco mais de teologia. Matriculamos ele na FTSA, agora não aprenda muito não. Porque pode atrapalhar. Mas aprenda. Formou-se 4 anos, nós fomos mentores dele, dei logo um livro, uma teologia sistemática para ele, né? Ali, umas 2 teologias sistemáticas, dei uns livros de teologia bíblica, agora, estude, agora, cuidado para não atrapalhar. Instrumentalize-se. Mas saiba, Deus está atrás de pessoas como você para mudar contextos. O que foi que ele começou a fazer? Começamos então, a igreja entra, a Fundação Cidade Viva entra, nós criamos cooperativas, começamos a reunir o povo para a produção daquilo que eles produziam e escoamento daquela produção. Começamos a cuidar da educação daquelas crianças, começamos a cuidar da saúde daquelas pessoas e começamos então a fazer de uma maneira como eu nunca vi na minha vida, dezenas de casamentos coletivos de pessoas que vinham até a comunidade dizendo que queriam se casar, porque viviam, como a gente diz lá, né, amancebados. E casando gente, e o povo se convertendo, e eles batizando gente, até que o delegado da região chegou para nós, para ele, para mim não, porque eu vou pouco lá, fui 5 vezes em 5 anos. Sou feito, né, vou só no Natal. E ele disse, pastor Arthur, eu quero lhe dizer uma coisa. Nesses anos que vocês estão aqui, os índices de criminalidade, de estupro, de abuso de criança, de alcoolismo, caíram a quase 0. Bata a palma não. Cala a boca. Escuta. Você acha que nós aqui é que vamos mudar o mundo, é? A gente vai ser a idólatra de conversa fiada. A gente gosta mesmo é de orgasmia intelectual. Entenderam o que eu quis dizer? É conferência essa, é livro esse aquele, e o povo lá. E tu aqui. Sai daqui e vá para lá. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos de vocês que têm vindo para esses congressos, sejam sinceros, quantos tiram depois uma semana, tem que ser na próxima semana, senão esquece tudo que ouviu? Quantos pegam o seu povo, a sua igreja, os seus profissionais e vão fazer um debriefing com eles? Vão pegar o que aprenderam e vão dizer aqui, vamos aprender, vamos sentar. Eu quero ser aqui um canal para você aprender. Quantos fazem isso com frequência? Sejam verdadeiros diante de Deus e levantem a mão. Amém. Graças a Deus, me empresta as asas depois. Glória a Deus, tem um. Mas eu toquei na ferida. Nós não fazemos, nós somos acumuladores de unção. Você não vai mudar não, meu irmão. Vai mudar o Brasil. É a igreja que você chama de leiga, pegando nos instrumentos da missão e transformando os cenários onde eles estão. Por quê? Você está insistindo em entrar no campo, ser o atacante, o batedor de falta, o goleiro, e muitas vezes quer ser o juiz das suas próprias ações. E o seu povo na arquibancada, quando você faz gol, eles acham bom. Quando você pisa na bola, eles te execram. É por isso que Paulo vai falar de unidade. Quando o povo de Deus é instruído, esse povo não tem tempo para balela, para fofoca. Eu tinha uma decisão para tomar na minha vida. Entrei no serviço público aos 23 anos, como auditor do trabalho. Me converti como auditor fiscal do trabalho. Fiz direito, quis ser procurador, passei, tomei posse em 2000 e vem a minha ordenação em 2002. Fundamos a igreja, ou plantamos a igreja Cidade Viva, começamos um projeto, abrimos uma fundação, começamos a envolver a cidade toda, e eu cheguei, eu estava prestes a fazer uma das coisas mais loucas na minha vida, naquele momento da minha história. Foi quando eu sentei com todo mundo, comecei a chorar, não aguento, eu preciso viver a missão de Deus. Esse negócio de ser procurador é coisa do mundo, é mundano, eu quero mesmo é ser só pastor.
Ainda bem que eu tinha uma mulher braba dentro de casa. Não faça isso não. E 2 pais sábios que disseram, meu filho, não faça assim não, espere um pouquinho, dê um jeito. Eu disse, então, se eu não posso sair agora, e aqui não é uma crítica, irmãos, pelo amor de Deus, ao ministério daqueles irmãos e irmãs que são sustentados para fazer aquilo. Não era o meu caso. Mas também o meu caso não está errado. Então não olhe para mim como meio santo. Ou como um crente 333. Sabe o que é um crente 333? Meio besta. 666. Meio besta. Eu tenho uma ligeira impressão que vocês estão aumentando o meu tempo. O bicho está parado de 23 aqui, meu amigo, faz uns 23 minutos. Mas deixa aí. Olha só. Eu quero ser muito claro com vocês. Quero enfrentar um outro texto bíblico sobre empoderamento desses que você chama de leigo. Leigo é o cão. Que leigo. Um dos grandes problemas hoje dessa profissionalização clerical é que a gente vai para o seminário e acha que quando sai, sabe tudo de psicologia, planejamento estratégico, coaching, engenharia, contabilidade, direito. O que é isso? O que é isso, super-homem? Vou mandar uma Bíblia de Kryptonita para você. O que é isso? Que tontura! Olha só. 2 textos na Bíblia, nós que somos de denominação, eu que sou de denominação histórica, batista, participei de concílio, os 30 homens me fazendo pergunta, que depois, quando eu extraí as perguntas que eles fizeram, eu acho que 2% servia para o meu ministério. O resto era só para eles saberem se eu sabia alguma coisa e para eles dizer que sabia alguma coisa e estavam me perguntando alguma coisa. Não tinha vinculação nenhuma. Mas tudo bem, eu respondi porque eu sou obediente. E passei no concílio, com louvor. Depois esqueci. Olha só. Quando Paulo está se vindo ali como um apóstolo supervisor do movimento de crescimento da igreja, orgânico, natural, homens e mulheres, fazedores de tenda, agricultores, gente que estava em Jerusalém no dia de Pentecostes e voltou para suas terras, falando das grandezas do Espírito Santo, a ponto de Paulo chegar em alguns lugares e dizer, eu não tinha necessidade de lhes dizer mais nada. Olha o que é que Paulo vai dizer para Tito e Timóteo. Na carta a Tito, te coloquei em Creta, que você coloque todas as coisas em ordem, e estabeleça presbíteros. O presbítero precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, filhos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissos, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, chega cansa, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E no fim ele diz, apegue-se fielmente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar pela sã doutrina e refutar os opositores. Se você quer agir como Jesus, como líder, como Paulo como líder, você vai olhar para o texto de Paulo a Tito, e vai se abismar com o que eu vou lhe dizer agora. Como é que os requisitos de alguém que vai liderar a igreja possuem 14 requisitos morais, sociais e familiares e apenas um instrumental? Parou para pensar sobre isso? São 15 requisitos.
14 tem a ver com a maneira como você trata a mulher, como você trata o seu marido, como você trata os filhos, como você é visto na sociedade, como você lida com o dinheiro, como você lida com o seu temperamento, como você lida com os que estão de fora. E ele vai dizer, apegue-se fielmente à palavra. Ou seja, 15 requisitos. Um deles você vai aprender no seminário. E olhe lá. E olha... Eu já estou ouvindo aqui, ó. O anjo está me dizendo assim, ó. Estão falando mal de você. Estão falando mal de você. Eles estão dizendo que você fez direito, né? E você é um recalcado porque não fez teologia. 12 anos de estudo teológico, em nível de graduação, mestrado e doutorado. Quem está falando aqui não tem nenhum problema com a instrução formal. Nenhum problema com a instrução formal. O problema é a idolatria da instrução formal. O problema é a idolatria de uma liderança posicional. O problema é a idolatria de um clericalismo que a gente diz que não tem, mas tem. Que somos mais católicos do que o que imaginamos. No mau sentido da palavra. Eu acho que Paulo estava meio doido, meio leso nesse dia. Quando ele escreveu para Timóteo foi diferente. Vamos lá. Timóteo, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, não apegado ao vinho, nem violento, amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, que governe bem a sua casa, filhos submissos, que não seja novo convertido, que tenha boa reputação com os que estão de fora, que não caia em descrédito e que seja apto para ensinar. Ele exagerou. Enquanto para Tito ele deu 15 requisitos, para Timóteo ele deu 16, dos quais 15 tem a ver com moralidade, família e como a sociedade vê aquela pessoa. Eu acho que isso nos diz alguma coisa, irmãos? Eu acho que sim. Eu já quero partir para o fim. Falando de, talvez, a razão pela qual nós sofremos esse tipo de circunstância no Brasil. Essa necessidade de ser reconhecido pela posição que nós temos ou por aquilo que nós fazemos, aquele desejo, sabe, do ego, de sermos imprescindíveis, insubstituíveis, medrosos, politiqueiros. Como Deus tem nojo das nossas políticas denominacionais. Como Ele tem nojo de muitos dos nossos concílios. Como Ele tem nojo da maneira como nós estamos muito mais preocupados em reputação e poder do que em treinamento e missão dos outros, para os outros, para esse que você chama de leigo, Deus chama de enviado. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Na pesquisa que foi feita no livro Igrejas Transformam o Brasil, eu precisei mergulhar em alguns construtos culturais da cultura brasileira, que são muito importantes para a compreensão da cultura brasileira frente à sua necessidade da igreja de falar para essa sociedade brasileira e ser relevante e bíblica ao mesmo tempo. Olha só. Existe um construto cultural chamado power distance. Para a nossa tradução, distância de poder. O estudo desse construto começou com um psicólogo e depois ele foi ampliado por dois pesquisadores muito competentes, o Gert Hofstede e o Franz Trompenaars. Esses dois caras, em livros diferentes, eles fazem uma análise comparada dos países e a maneira como esses países tratam a distância de poder como um construto cultural. O que é a distância de poder? Vou te ajudar. A distância de poder pode ser definida como a extensão
a qual os membros menos poderosos de uma instituição, nossas ovelhas, os membros menos poderosos de uma instituição, ou organização, dentro de um certo país, não apenas esperam, mas também aceitam que o poder seja distribuído desigualmente. O que é a distância de poder? Trocando em miúdos. É como uma certa cultura, um certo país, vê com mais complacência ou com mais rejeição que o poder seja distribuído de maneira não equitativa. Vou dar um exemplo. A Áustria tem a menor distância de poder do mundo. Se você for entender por que o austríaco ele não tolera a questão de uma liderança muito diferente dele, que se porte como sendo o cara, sabe qual é a razão? A Áustria viveu os horrores do nazismo, Hitler era austríaco, e a palavra, o adjetivo, ou a qualificação, o pronome que se dava a Hitler era Führer. Führer significa líder. Quando o austríaco ouve a palavra líder, ele não admite que haja uma distância de tal maneira que o cara que está lá em cima seja visto como um semideus, ou seja visto como alguém imprescindível na organização. Por isso, o modelo de organização do trabalho na Áustria tende a ser mais cooperativo, participativo, diga-se de passagem, muito parecido com o modelo de Jesus, cooperativo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E serviu até a morte e morte de cruz. Veja bem, Jesus não, em nenhum momento, elimina a importância da sua divindade, do respeito que nós o temos como nosso Senhor, a devoção que nós o temos como Senhor, mas Jesus fez questão de sentar em mesas onde haviam cadeiras iguais. Jesus fez questão de andar no meio de um povo simples. Jesus fez questão de se deixar tocar. Aí eu fico pensando, tem gente no Brasil hoje, tem pastores no Brasil, meu amigo. Na pesquisa, quando a gente foi atrás de 1.500 igrejas, escutem. Sabe para quantas igrejas a gente teve que ligar para entrevistar 1.500, porque tinha que ser com o pastor titular? Tivemos que ligar para 8.000, Jorge. Ah, o pastor não pode. A secretária dele vai responder, não, a secretária dele não é pastor. Eu quero falar com o pastor da igreja, é uma pesquisa com o pastor da igreja. Agora, o que é que nós vemos em cultura comparada? Todos os países latino-americanos de colonização católica, como é o nosso caso, internalizaram na cultura o quê? A ideia da infalibilidade papal, que passa para um clero sacerdotal, insubstituível na igreja. E eu vou dizer uma coisa para você, quer você perceba ou não, o nosso modelo eclesiástico no Brasil tem muito dessa grande distância de poder, porque como somos um país de matriz católica, a maioria das pessoas que quando se convertem e se tornam protestantes, quer saibam ou não, elas estão trocando a figura do padre pela figura do pastor. Mas isso é um risco. Isso é muito perigoso. E parece que é um ciclo vicioso. Eu te acho imprescindível, tu alimentas meu ego, eu me faço imprescindível para alimentar a tua necessidade. Saia só com essa frase. Deixe o povo de Deus ser povo de Deus. Não atrapalhe o que Deus quer fazer através das pessoas da sua igreja. São elas que vão formar coalizões, são elas que vão abrir associações, são elas que vão representar o evangelho na universidade. Estão lembrados do meu piti lá atrás dizendo que ia deixar a procuradoria? Fizemos uma pesquisa na Cidade Viva em 2014. Eu achei aquilo, impressionante. Quando
colocamos os dados no sistema, e quando nós fomos ver a quantidade, os perfis profissionais, irmãos, em uma igreja que na época tinha 3.000 e poucas pessoas, há uns 8 anos, nós tínhamos na Cidade Viva mais de 300 advogados, juízes, promotores e estudantes de direito. Paulo atraiu Priscila e Áquila porque ele fazia tendas. E o que eu tenho visto é que profissional atrai profissional, estudante atrai estudante, economista está no ciclo dos economistas, e pastor atrai pastor. Bem, eu quero dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus que eu desisti. Ano que vem saio, se Deus quiser, para um sabático, porque eu estou há 15 anos, ininterruptamente, tirando férias da procuradoria para servir a igreja, escrevendo, ou dando aulas, ou ministrando cursos. Mas vai ser um sabático tão sabático, porque eu vou sair sem a menor dúvida de que eu sou no meio hoje de 2.000 voluntários contínuos, trabalhando em 3 presídios de João Pessoa, 6 abrigos de crianças, no sertão, nas ruas, 4 hospitais, uma faculdade, uma escola, e tudo aquilo que a gente está fazendo naquela cidade. Graças a Deus que não depende de mim, porque o meu sabático seria verdadeiramente um pesadelo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu só quero que você faça essa pergunta. O teu cansaço no ministério, para transformar a cidade, para estar aí onde Deus quer que você vá, tem a ver com aquilo que você faz porque quer, ou tem a ver com aquilo que Deus quer que você faça? Vou repetir. O seu cansaço tem a ver com aquilo que você faz porque quer, ou com aquilo que Deus quer que você faça? A revolução pode começar nesse auditório, quando você começar a olhar de maneira diferente para aquela ovelha lerda, lenta, burra e infantil. Ali tem um tesouro a ser lapidado pelo Espírito Santo. E Ele não lhe deu absolutamente uma missão mais importante do que fazer florescer na vida daquela pessoa aquilo que Deus já a deu desde o dia da sua conversão. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, acreditamos que somos tomados por Ele na nossa conversão, mas no final das contas, esse Espírito Santo parece não ser tão poderoso a ponto de termos nas nossas igrejas pessoas com 5, 10, 15 anos, inutilizadas, gente que pode estar envolvida com a transformação do Nordeste, através de instituições como a Child Fund, se envolvendo em projetos transformadores na universidade, naquela comunidade do seu lado, usando a inteligência corporativa, que a igreja não tem, usando inteligência social, que a igreja não tem. E sabe quem precisa adquirir isso? Não é você, pastor. Quem tem que adquirir isso e quem tem que ser usado por Deus são todas essas profissões que Deus colocou na sua igreja e que você insiste em reduzi-las sem nenhum demérito a entregadores de boletim, a guardadores de carro ou a cuidadores de criança, sem nenhum demérito. Repito, uma vez um jovem se aproximou de mim e disse assim: pastor, como eu queria servir nessa igreja. E por que não serve? Porque eu não canto, não oro, não sei a Bíblia, não tem jeito com criança. Eu digo: o que é que você faz, meu irmão? Não, eu não faço nada. Não faço nada nesse negócio, dessas coisas aqui de igreja. Eu só tenho 2 MBAs pela Fundação Getúlio Vargas. Um em gestão de projetos e um em gestão de pessoas. Vem para cá que tu tem muito a dizer. Chega para cá. São médicos, são dentistas, são operários, são pedreiros, um exército. Deus mudou o mundo com 120 pessoas.
Escute isso, sempre lembre isso. Mesmo Espírito, mesmo Deus, mesma palavra, mesmo sopro, 120, a ponto de Paulo escrever aos Colossenses, por volta ali do ano 70, e dizer que aquela palavra já tinha sido pregada a todas as nações, até então conhecidas, é claro. A revolução sempre será dos membros da sua igreja, não virá de você. Você é o catalisador. Você pode ser duas coisas: ou catalisador do poder do Espírito Santo, ou uma eterna babá que tem prazer em eternizar a infância daqueles que Deus te deu para treinar. Portanto, assuma como pecado se for pecado. Saia daqui com novos planos e que o Senhor nos ajude a transformar o Brasil, a transformar a pobreza do Brasil, a transformar esse povo que precisa ouvir a voz do Redentor e ser tocado pelos braços da igreja. Aliste-se e saiba, como eu disse na minha fala anterior, Jesus não veio apenas salvar almas, Jesus veio redimir o mundo, a história e tudo que nele há. Tudo que interessa a Ele deve interessar a você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que muita coisa bonita possa sair daqui. Amém. Vamos embora, ainda tenho 2 minutos. 2 minutos. Não vou dar para você o que é meu hoje. Olha só, gente. Vou estar lá fora. Aqui você tem detalhes sobre a pesquisa, como aplicar na sua igreja os seminários e a partir daí desenvolver eu falei de um capítulo do livro hoje que é sobre liderança. Tem várias outras coisas importantes aqui. Temos também esse livro aqui que Deus me deu a bênção de entrar na Veja por 3 semanas, dentre os mais vendidos do Brasil, Gloriosas Ruínas. E eu fiquei na frente do padre Fábio de Mello. Tá gravando não, né? E esse livro é da minha digníssima. Samara, levanta aí para o povo ver a sua beleza, minha filha. Separei 1 minuto para apresentar a sua beleza. Essa é a minha mulher, minha amiga, minha esposa. Estamos casados há 22 anos, mais 6 de namoro. Estamos comemorando agora no mês de maio, né? 28 anos juntos. Tenho mais tempo com ela do que comigo mesmo. E tem sido muito melhor. Livro que Samara lançou também pela Mundo Cristão. Para as mulheres que querem vencer a ditadura da beleza, vencer essas ditaduras pós-modernas e encontrar o caminho de ser uma mulher completa. Ela vai estar comigo também lá no stand assinando os livros. Se você quiser estar lá, vai ser uma bênção. Obrigado à turma da CEPAL, obrigado aos coordenadores e que Deus abençoe esses missionários e continue levando vocês à frente. Paz.